O mercado gospel no Brasil está a todo vapor. Estima-se que em 2023 o mercado gospel teve aproximadamente 12 bilhões de lucro. E vocês podem perceber, a todo momento os cantores estão cobrando cachês caros demais. Eu já vi cantores cobrando 10, 20, 30 mil reais para cantar em um culto de 2 horas. É impressionante como essas pessoas não entenderam ainda o que é ser igreja. Ser igreja é você usar o seu dom para a igreja crescer espiritualmente a cada dia mais. Só que a partir do momento que você muda esses valores, você se torna um produto. Ou seja, quando eu cobro para pregar um valor absurdo. Deixa eu dar um exemplo. Tem alguns cantores que eles não vêm na sua igreja se você não colocá-los em um hotel 5 estrelas e ainda eles dizem que não ficam na hora da pregação. Ou seja, eles querem cantar e ir embora. E eu estou falando sobre tudo isso porque recentemente aconteceu uma cena inusitada. Uma cantora chamada Maria Marçal é uma jovem. Ela foi constrangida em seu camarim porque ela disse que não iria cantar mais porque tinha passado o horário estabelecido no contrato. E parece que um ex-deputado ou pastor, sei lá o que aquele cara disse que iria processar ela se ela não subisse para cantar. Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui com muita dor no meu coração, porque eu não faço isso por eu ser Maria Marçal, mas eu vim aqui com o meu coração alegre para adorar o Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que não há espaço para políticos no púlpito. O político ele pode ficar ali sentado juntamente com outros irmãos na fé e assistir o culto, ouvir os louvores. Agora, pegar no microfone e começar a falar um monte de coisas que não tem nada a ver com o contexto bíblico, aí já é um erro. E tem 3 coisas que fazem as pessoas cair: sexo, dinheiro e fama. Se nós não sabermos usar essas coisas de uma forma correta, seguindo os princípios bíblicos, meu irmão, pode ter certeza, não vai dar certo, você vai cair em vários pecados. Nós estamos passando por uma geração muito hedonista, aquela geração que está em busca do seu desejo, do seu prazer, a qualquer custo. E o interessante é que tem muitos cantores que estão indo para esse lado, não somente cantores, mas também pastores. Agora é o seguinte, uma criança ou um jovem não deve ficar passeando para lá e para cá ou cantando em vários lugares com essa idade. Criança e adolescente, eles devem estar na EBD, aprendendo com o pastor. Eles devem estar juntamente com seus pais indo para a igreja e tendo um pastor alimentando essas pessoas com grama e não palha. Porque preste atenção, imagina só a vida dessa menina, essa Maria Marçal. É talentosa e é algo automático. Quando você tem talento, as pessoas querem que você vá até a igreja delas. Nós estamos passando por uma geração muito delicada, onde nós não podemos falar nada. E quando eu faço vídeos aqui, eu estou tentando alertar, mas tem gente que acha que nós estamos julgando. Mas eu vou usar princípios bíblicos. A primeira coisa, lugar de criança e de jovem é na igreja, tá bom? É na igreja. O lugar do jovem e da criança é na igreja. Agora perceba, o menino Jesus, o Filho de Deus, aos 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando e aprendendo juntamente com as pessoas mais velhas. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Era muito típico isso na tradição rabínica, os jovens ou as crianças aprenderem com seus pais ou com as pessoas mais sábias. Mas parece que nós perdemos esse contexto. Hoje, os jovens cristãos estão viajando para lá e para cá, cantando em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, indo para fora, e esses jovens não estão sendo alimentados com a palavra de Deus em uma igreja que é bíblica. Quando você viaja para lá e para cá e não fica na sua igreja, você está sendo alimentado por palha e não por grama. E isso é um perigo, tá? O lugar da criança e do jovem é na igreja, aprendendo com seu pastor, e não ficar viajando para lá e para cá. Eu sou totalmente contra essa ideia de criança não ser criança e jovem não ser jovem. Agora, essa garota, ela tem um grande talento e ela trabalha muito. E nessa idade aí, ela tinha que estar brincando, conversando com seus amigos na igreja. E agora a gente chega no problema. Porque, preste atenção, a garota sobe lá no púlpito lá para falar sobre o que aconteceu. E é ela que é a porta-voz de todo o assunto. E é inadmissível os pais dessa menina deixar ela subir ainda e explicar o que aconteceu. Isso é falta de maturidade.
Não somente maturidade num contexto de tratamento entre uma pessoa e outra pessoa, mas também falta de maturidade espiritual. Eu gosto de um livro chamado Vivendo na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder, do John Piper. Ele fala o seguinte, que o dinheiro pode se tornar um ídolo para nós, não somente o dinheiro, mas o sexo e o poder. A partir do momento que nós perdemos completamente a nossa essência com Deus, nós acabamos nos vendendo por 30 moedas de prata. E John Piper, ele fala o seguinte, olha, tudo que nós temos, fama, poder e tudo mais, temos que saber usar para a glória de Deus. A partir do momento que nós mudamos esses valores, pode ter certeza, essas coisas se tornarão um ídolo para nós. E eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, olha, se você serve a Deus por dinheiro, você vai servir a Satanás por um salário melhor. É isso que é o problema, é quando nós amamos mais o dinheiro do que Deus. Agora, preste atenção. Como eu disse anteriormente, lugar de criança ou jovem é na igreja. E não ficar viajando pra lá e pra cá, cantando em um monte de lugar, sem se alimentar com grama, ou seja, com a palavra do Senhor. A segunda coisa importante é que nós precisamos tomar muito cuidado com o dinheiro, fama e sexo, tá? Porque essas coisas corrompem o coração do homem. Agora, vamos falar sobre a questão da reforma. Nós temos aqui um legado e um dilema que é o seguinte: igreja reformada sempre se reformando. E esse é o problema da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não torce o braço para algumas coisas. Parece que acontece um monte de escândalo, acontece isso aqui ou aquela coisa ali e tá tudo bem. Tipo, começa a colocar debaixo do tapete, começa a colocar panos quentes e tá ok. Então, gente, isso é bom em uma igreja, quando tem a ideia de, olha, nós erramos, vamos mudar isso aqui não vai acontecer mais. É por isso que nós, batistas, presbiterianos, metodistas e outras igrejas reformadas, nós temos essa ideia de igreja reformada sempre se reformando. Por que que nós temos essa ideia? Porque a igreja pode errar. Pode errar porque quem está ali cuidando das igrejas e liderando são homens. E homens podem falhar. É por isso que quando nós temos algum problema em doutrina ou algo do tipo, até mesmo em um comportamento de algum líder de uma igreja reformada, o que nós fazemos? Nós fazemos concílios e reuniões, onde nós determinamos o que vai ser mudado, porque igreja reformada sempre se reformando. Mas parece que a Assembleia de Deus não liga muito para isso. Todo ano acontece a mesma coisa. Político falando em lugar que não deve, escândalo acontecendo a todo momento, cantor gospel subindo no púlpito e falando um monte de coisas. Pelo amor de Deus, não dá mais pra deixar a igreja bagunçada e falar, não, tá ok, tá tudo certo, aquilo que aconteceu, as pessoas vão esquecer. Levem o legado da reforma protestante. Martinho Lutero, quando ele teve a ideia de reformar algumas doutrinas da igreja católica, principalmente as indulgências, ele foi ousado. Ele escreveu as 95 teses. Ele colocou no papel o que realmente estava de errado. Agora, por que nós, como pastores, não estamos fazendo mais isso? Preste atenção no que aconteceu. Nós temos ali uma cantora gospel, que é cristã, claro, e nós temos um ex-deputado no mesmo lugar, na igreja, ali no púlpito, falando coisas. Gente, é inadmissível como a igreja permite que lobos subam ao púlpito para falar coisas que não vão agregar em nada. É inadmissível isso. Então é o seguinte, enquanto esse mercado gospel continuar a todo vapor, esses escândalos vão acontecer naturalmente. Repito, naturalmente. Porque onde tem dinheiro envolvido, tem escândalo, tem fama, tem sexo envolvido, tudo misturado. É claro, não é o caso dessa garota, eu não tô falando dela, mas estou falando do contexto do mercado gospel. Então eu espero que o que aconteceu sirva de lição para a igreja, a Assembleia de Deus. Eu tenho muitos irmãos pentecostais que são assembleianos, e eu tomo café e tudo mais, são amigos de fé mesmo. E sabe o que é interessante? Nós estamos perdendo completamente o contexto do que é ser igreja. Há um tempo eu vi um vídeo de um casal muito famoso do mercado gospel, cantores famosos, que estavam cantando ali no Nordeste em uma igreja. E a igreja não tinha piso e nem estava rebocado a igreja. Mas a igreja pagou 15 mil para esses cantores cantarem lá. Então, parece que a igreja gosta, né, de ser usurpada. E se você acha que convidar um cantor gospel vai encher a igreja e aquelas pessoas vão se tornar membros de lá, você está equivocado. Pessoas carnais sempre vão buscar coisas
carnais. Dificilmente você vai ouvir alguém falando no congresso sobre a pregação de um pastor. Sempre a estrela principal é o cantor. Então, é por isso que é tão difícil você ouvir pessoas dizendo o seguinte: olha, que legal a pregação do pastor. Olha, ele leu o texto, ele explicou o texto e aplicou. Que magnífico! Não, o comentário no final do congresso é: nossa, como me arrepiei quando aquela menina começou a cantar. Nossa, como eu comecei a pular e a rodar no espírito quando aquele irmão começou a cantar aquelas labaredas de fogo. Então, é isso que hoje o mercado gospel está oferecendo para essas pessoas. Então, o que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, onde um político subiu ali para falar e houve esse problema com a garota ali, isso vai se tornar muito mais natural se a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus não reformar as suas ideias e as suas doutrinas. Gente, precisamos mudar quando nós estamos errando. A igreja, no decorrer dos anos, errou muitas vezes, mas ela foi mudando. Tanto a igreja protestante como a católica erraram no decorrer dos anos, com doutrinas às vezes que não concordamos muito, mas com o tempo foi mudando algumas coisas. A Igreja Católica tinha um problema da Inquisição, que matava também bruxas e hereges e tudo mais, e a Igreja Católica diz que se arrepende disso. Tudo bem, mas ainda tem ali práticas que precisam ser reformadas. Então, assim como a Igreja Católica reconheceu alguns erros, nós também, como evangélicos, temos que reconhecer que precisamos mudar muitas coisas em nossas doutrinas. Então, nós precisamos de mudança o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E por favor, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.